Você Aquela entende o calculadora. básico de matemática financeira, você consegue entender, por exemplo, o que o Perini falou, que você pegar dinheiro emprestado a uma taxa de 3% ao mês, no médio e longo prazo, em 3, 4, 5 anos, vai fazer uma baita diferença do que você investir 1% ao mês. Você fala, poxa, 2% ao mês de taxa não é muita coisa, né? Eu pego emprestado a 3% e eu consigo investir 1%. Mas se você levar isso para 5 anos, para 10 anos, a gente está falando uma diferença aí, que eu fiz as contas antes de chegar até, de 500 mil reais entre poupar 500 reais por mês e pegar emprestado 500 reais por mês. Eu vou pro secreto. É isso. Vamos começar então? Vamos lá. Ó, vamos começar com uma coisa muito simples, tá? Antes de a gente pôr mão na massa, antes de a gente, sei lá, abrir conta numa corretora, antes de a gente, sei lá, usar o home broker, né? Assim, o que você acha que o investidor, quem está querendo começar a investir, né, de fato, ou quem já tem a grana alocada em algum lugar no banco, ou seja lá onde for, mas quer começar a sentir de fato que é um investidor, o que alguém tem que ter em mente antes de abrir o home broker, abrir conta na corretora? Esse cara já tem dinheiro sobrando. Ah, cara, não sei, acho que pode ser que sim, pode ser que não. Antes de abrir conta numa corretora, você acha que existe algum passo antes? Ou o primeiro passo é abrir conta numa corretora? Eu acho que existe um passo antes, porque se a gente for pegar até a estatística recente que saiu esse mês, quase 80% das famílias estão endividadas. Uhum. E a gente é um país de juros altos, o que é ótimo para quem consegue investir e terrível para quem tem dívida. Então, o primeiro passo seria ele arrumar a casa, né? Porque de que adianta você emprestar para o governo para ganhar 1% ao mês se você tem um empréstimo num banco onde você paga 4% ao mês? Você repete isso no longo prazo, você vai quebrar. Então eu diria até que o primeiro ponto é realmente mudar a cabeça para ter uma cabeça de investidor. Porque o investidor, ele é um cara que ele aceita abrir mão do presente para que ele possa ter mais no futuro. Então você consome menos do que pode hoje para poupar o dinheiro, investir e aumentar o seu poder de consumo no futuro. E o endividado faz o contrário, né? Ele quer consumir mais hoje, por isso ele pega emprestado, aí ele tem mais poder de consumo hoje, topando ter menos no futuro. E muito menos, porque a gente é um país de juros muito altos. Uhum. E aí, enquanto esse cara vai topar ter menos, o cara que compra uma ação de banco, que é quem empresta a juros muito altos, vai ter muito mais lá na frente. Eu acho que essa troca, né, para usar uma palavra que o pessoal até hoje já repele, né, mas é verdade, é uma troca de mentalidade, mindset, que vai fazer com que o cara tenha resultado no longo prazo. Uhum. Até mesmo eu acho que renegociar a dívida, né? Tem um monte de gente que tá com dívida aí, tá com medo, achando que tá com um valor absurdo pra pagar. Mas às vezes não, você liga lá no banco lá e fala assim, pô, eu tinha uma dívida de 5 mil, dá uma choradinha, negocia, pá. E aí, e antes de investir, tem alguma outra coisa aí que você acha que deve ser Cara, feita? eu acho que né, nessa questão de equilibrar o orçamento é muito importante. Tem um ponto que eu acho que é muito bacana e que não é tanta gente que fala, mas é você entender o mínimo de matemática financeira. Porque quando você entende o Fudeu. mínimo de matemática financeira, Aí pegou pelo cão, aí foi... não, e não é difícil, tá? Inclusive na FinClass tem a aula do Leandro Siqueira que é Que é muito boa, muito verdade. boa. Cara, saber matriz, logaritmo, essas coisas. Não, fáceis. não é surpresa. Mas quando você Aquela entende o calculadora. básico de matemática financeira, você consegue entender, por exemplo, o que o Perini falou, que você pegar dinheiro emprestado a uma taxa de 3% ao mês, no médio e longo prazo, em 3, 4, 5 anos, vai fazer uma baita diferença do que você investir 1% ao mês. Você fala, poxa, 2% ao mês de taxa não é muita coisa, né? Eu pego emprestado a 3% e eu consigo investir 1%. Mas se você levar isso para 5 anos, para 10 anos, a gente está falando uma diferença aí, que eu fiz as contas antes de chegar até, de 500 mil reais entre poupar 500 reais por mês e pegar emprestado 500 reais por mês. Então, olha a baita diferença. E uma pessoa que entende matemática financeira, não só o conceito de endividamento, ela começa a entender, opa, vou travar aqui, mas ela deixa de cair em vários golpes. Ela fala assim, poxa, ó, tem algum produto aqui me oferecendo 10% ao mês. 10% ao mês não parece muita coisa. Mas se a pessoa pegasse, né, desse anúncio, pegasse esses 10 mil que ela investiu no anúncio no Instagram, colocasse nesse produto que ela está prometendo 10% ao mês, você veria que em poucos anos ela ficaria bilionária. Porque ela tá deixando de ficar bilionária para pagar esse anúncio aqui no Instagram, verdade. 10% ao mês, né? E ela começa a enxergar que 15% ao ano, 12% ao ano, é uma baita taxa de rentabilidade. Então, entender matemática financeira, o básico, e não é difícil, gente. É assim, uma semana se dedicando, né, a aprender os conceitos básicos de matemática financeira, pô, você já tem Verdade. uma baita evolução. Olha só, então, agrupando aqui, primeiro de tudo, você deve quitar suas dívidas, né? Porque se você começa a investir antes de pagar alguma dívida que de fato você deve, na verdade, você só está se enganando, né? É a única coisa que você está fazendo, porque não tem um investimento que renda mais,
né, mais do que a sua dívida cresce, né? O seu passivo ele sempre vai crescer a um ritmo completamente diferente, então não adianta você querer investir antes disso. Porque senão você só vai perder dinheiro de uma forma sistemática, tá? Segunda coisa, estudar um pouco sobre matemática financeira. Na verdade, foi isso que me fez começar a investir. Eu decidi me transformar num investidor quando eu aprendi a forma dos juros compostos, eu joguei isso daqui no Excel e eu vi o que acontecia com o gráfico no longo prazo. Em um ano não faz muita diferença, em 2 também não. Quando você começa a olhar para 20, 30, 40 anos, o gráfico é exponencial. Então, não só você entende, tem clareza das coisas, como por dentro você sente aquela faísca, aquela vontade de investir e acelerar esse processo. Porque o dinheiro que você investe hoje vale muito mais que o dinheiro que você vai investir daqui a 20 anos. Você vai ter muito mais juros correndo em cima disso, tá?